Jornal Futura está de volta. Me diz o seguinte, você conhece alguém que está tentando comprar um apartamento ou uma casa? Desde o primeiro semestre desse ano, os financiamentos para a compra de imóveis têm sofrido alterações. Um dos motivos para essas mudanças é o aumento das taxas de juros, o que encarece todo o processo. Com esse cenário, o tradicional sonho da casa própria vai sofrendo as consequências da crise econômica. É o que você vai entender na reportagem da nossa equipe de São Paulo. Ter a casa própria é o sonho de grande parte da população brasileira. Mas é preciso ter calma e encontrar novas soluções na hora de realizá-lo. Isso porque, em meio à atual crise financeira, a Caixa Econômica Federal, banco que detém 70% de todos os financiamentos do país, mudou as regras para imóveis usados. Recém-casados, Aline e Guilherme encontraram dificuldades para conseguir um financiamento com o banco, devido às novas exigências. A gente é autônomo, os dois, e a gente não tem fundo de garantia, então tudo que a gente precisa dar de entrada, que no caso seria pelo menos 20%, hoje já é 50%. Então, a gente está falando aí de uma casa de, sei lá, um apartamento mínimo que seja de 180 mil, a gente está falando de 90 mil que a gente tem que juntar. Dificulta, acaba atrasando um pouco o nosso sonho, né? O limite de financiamento com recursos da poupança foi reduzido. Já o programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e os financiamentos com recursos do Fundo de Garantia não sofreram alterações. A questão do financiamento é uma decisão da Caixa Econômica Federal, não quer dizer que essas regras se aplicam a todos os outros bancos. Então é uma política da Caixa Econômica Federal ter reduzido isso. Por que ela fez isso? Por falta de recurso, diminuição no recurso. Pelas novas regras, que começaram em maio deste ano, os imóveis financiados com recursos da poupança tiveram uma redução no limite total do valor de financiamento de 80% para 50% e de 70% para 40% no sistema financeiro imobiliário. Com a retirada dos créditos da poupança, que vem caindo a arrecadação da caderneta de poupança, diminuiu também o dinheiro que a Caixa Econômica tem para fazer financiamento. E dessa forma ela limitou o crédito. Você tem o SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. Os recursos que alimentam esse sistema são de captação própria do banco, que não é a caderneta de poupança. Qualquer outro meio de captação do banco é dinheiro do banco. E que também, por estar mais enxuto o que o banco tem conseguido arrecadar de dinheiro, ele acabou limitando a oferta desse dinheiro. Além da mudança no sistema de financiamento da Caixa, a crise econômica do país também impactou o número de vendas dessa imobiliária, que adotou algumas estratégias para não perder os negócios. Nós sentimos uma queda bastante grande esse ano, em torno de 20% do total de vendas do ano passado com relação ao mesmo período desse ano. É muito comum hoje permutas entre o vendedor que está vendendo um imóvel, aceita um automóvel em troca, ou um apartamento por uma casa, ou qualquer tipo de negócio para tentar salvar, né, essa venda, porque a Caixa Econômica, por vezes, ela aprova um crédito e não libera o recurso. Então, tudo que pode ser feito para salvar o negócio, a gente tenta fazer. Para o Sindicato da Habitação de São Paulo, o Secov, as alterações prejudicam o mercado imobiliário e o de trabalho. Quando existe a restrição do crédito imobiliário para o adquirente, ao mesmo tempo existe também a restrição para o produtor, quer dizer, para as construtoras. Então os bancos também aumentaram taxas e estão sendo extremamente seletivos, restritivos para prover crédito para as construtoras. As construtoras sem crédito para produção não conseguem promover a indústria imobiliária, né? Então isso provoca uma parada no setor, uma redução muito drástica no setor, consequentemente desemprego, perda de todo aquele expertise que foi adquirido ao longo desses últimos anos, né? E consequentemente um prejuízo para o Brasil. A perspectiva é que o mercado de imóveis se restabeleça assim que melhorar as condições financeiras, porque da mesma forma que a crise impacta a indústria automobilística, eletrodomésticos, vai impactar a indústria da construção civil. Porque não depende só dela, ela vai depender também das pessoas que estão comprando imóveis. E o mercado imobiliário, ele varia de acordo com a oferta e com a procura. Se eu tenho muito mais gente interessada em comprar e com condições de comprar, eu vou ter um maior giro de imóveis e daí o mercado vai melhorar bastante, porque não adianta só eu ter gente interessada em comprar, tem que ter gente
que tenha condições de fazer.